de um lado para o outro, junto com os seus discípulos, a fim de anunciar a palavra do reino de Deus e converter o coração dos filhos de Israel ao Senhor Deus. Jesus, nesse capítulo 5 do Evangelho escrito por Marcos, ele realizou 3 milagres. Primeiro, lá em Gadara, ele libertou um homem que era possuído por uma legião de demônios. Segundo, ele curou esta mulher que sofria de um fluxo de sangue havia 12 anos. E por último, ele ressuscitou a filha de Jairo, que era uma adolescente de 12 anos de idade. Então, assim a gente descobre como se dá a linha de operação de Cristo no homem. Porque primeiro, ele libertou um homem que era possuído por demônios. Depois ele curou uma mulher que sofria uma enfermidade na carne. E por último ele ressuscitou uma menina que jazia morta. Então perceba que primeiro ele trata do espiritual, depois do carnal. Ele liberta o homem possuído por demônios e depois ele traz uma cura emergente na carne da mulher que padecia há 12 anos. Então perceba que Jesus não inverte as coisas, primeiro curando e depois libertando, porque a visão de Cristo primeiro está no espiritual. Primeiro ele produz libertação. Quando em Marcos capítulo 2, um paralítico fora conduzido por 4 homens, e pelo fato de não conseguirem passar pela porta, porque a multidão era grande, e a multidão impedia que os homens passassem com o paralítico, a Bíblia diz que eles, passando por trás, subindo por um acesso, tiveram conhecimento de um telhado, e lá no telhado eles romperam, abrindo-lhe uma abertura, desceram o paralítico por umas cordas até a presença de Jesus. Quando Jesus viu o paralítico, Jesus imediatamente disse: filho, perdoados estão os teus pecados. A intenção dos 4 amigos era que Jesus dissesse: levanta e anda. Mas Jesus observou que havia uma necessidade ainda mais emergente. E qual era a necessidade mais emergente? Era de que aquele homem tivesse os seus pecados perdoados. E logo que um pecado foi perdoado, Jesus então ministra a cura da sua carne, dizendo: levanta-te e anda. Então assim segue o princípio de operação de cura do Senhor. Primeiro ele vai trabalhar no meu espírito, na minha alma, para me colocar na posição que ele quer, que ele exige, que ele pretende que eu tenha. Aleluia. Aí depois ele vai trabalhando nas demais áreas da minha vida, que também precisa ser por ele trabalhada. Então, quando ele estava saindo de Gadara, tomou um barco, passou pelas regiões de Decápolis, anunciando a palavra, anunciando o evangelismo pelas ruas, e junto dele estavam os seus discípulos. E enquanto ele estava a caminho, diz a Bíblia que um homem, uma figura muito importante, saiu de entre a multidão e veio ao seu encontro. Quem era este homem? Quem era esta figura tão importante? Era um homem chamado Jairo. Enquanto Jesus estava caminhando rumo à sua terra, ele estava indo para Nazaré da Galileia. Enquanto ele está a caminho da sua terra, a Bíblia diz que
que um homem, uma figura muito importante, saiu do meio da multidão e veio ao seu encontro. Quem era esse homem, pastor? Esse homem era Jairo. Jairo, a Bíblia dá 3 qualificações para ele. Mateus chama Jairo de um dos principais da sinagoga. Marcos chama ele de o chefe da sinagoga. E Lucas chama ele de o príncipe da sinagoga. Então, na visão dos evangelistas, ele é principal, ele é chefe e ele é príncipe. Então, de lá para cá, está vindo uma figura tão importante que ele é conhecido como chefe, como principal e como príncipe. Só que o chefe, o principal, o príncipe, ele tem uma filha de 12 anos que está enferma dentro da sua casa, à beira da morte. E ele, de alguma maneira, ouviu falar que Jesus ia passar por aquela localidade, porque era a rota de acesso para Nazaré da Galileia. Então, quando Jairo entendeu que Jesus iria passar por ali, ele deixou a sua filha em casa, junto com a sua família, e ele sai ao encontro do Senhor.